Muito boa tarde a todos. Eu quero aqui inicialmente agradecer o Ira, que já comandou até a nossa gravação. E eu quero especialmente mandar aquele forte e fraterno abraço em nome da coordenação, agradecendo a presença do Carlos Dourado, da Daniele Costa, da Driele, do Júlio César, que está sempre aqui firme no nosso propósito conosco, nos apoiando. Júlio, muito obrigado. Da Maria Alice, da Rebeca Silva, Tiago Melquisedeque. Tiago, as minhas saudações, as minhas homenagens. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos então dando continuidade aos nossos trabalhos. Vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos lá, então. Pessoal, estamos estudando aí a figura do direito empresarial. Qual que é o sujeito de direito protegido? É o empresário. E aqui é a nossa praia. Aula passada começamos a falar dos contornos do direito empresarial, das teorias de evolução do direito empresarial, que são 3. Teoria das corporações de ofício, teoria dos atos de comércio. Nós entramos na teoria da empresa, que deu os primeiros contornos aí de quem é o empresário no Brasil. Vem comigo aqui, turma. Quando nós falamos em empresário, viu, Driele? Viu, Júlio? Quando a gente fala em empresário, vem comigo aqui, turma. Empresário. Empresário. Pela teoria da empresa, quem é o empresário, turma? Olha, eu vou fazer um balãozinho aqui. E vou puxar 3 pezinhos para cá, 3 perninhas para cá, 3 perninhas para cá. Vou puxar também 3 perninhas para cá, 3 perninhas para cá. Isso aqui é para você ficar fera na sua prova. É, para você ficar bacana na sua prova. Eu estou ainda melhorando o quadro aqui ainda, turma. Professor, como assim? Quando eu falar de empresário, 3 perninhas para cá, 3 perninhas para cá. As daqui, requisitos para ser empresário. Quais são os requisitos para ser empresário? 3. Quais são as espécies de empresário? 3. Então você pega 3, 3. Isso aqui é a teoria da base da teoria da empresa, base da teoria que está vigente atual, que fala que empresário é o profissional. Vem comigo aqui, turma. Artigo 966 do Código Civil. Artigo 966 do Código Civil. Quem é o empresário no Brasil, professor? Pela teoria da empresa, teoria italiana, empresário é o profissional, o profissionalismo. Requisitos para ser empresário: profissionalismo. Tem que exercer uma atividade econômica. E aqui a base da teoria que nós estamos estudando. A base da teoria da empresa. Tem que ter organização. Vem comigo aqui, turma. Organização. Organização. Senhoras e senhores, se nós estamos falando em organização dentro do direito empresarial, nós vamos chamar isso aqui de organização empresarial. Vem comigo aqui, por favor, turma. Organização empresarial. Em outras palavras, quem é o empresário no Brasil? É aquele sujeito, pessoa física ou jurídica, que conjuga, que articula os 4 fatores de produção, a grosso modo. Então, se alguém perguntar para você quem é o empresário no Brasil, você pode falar, ó, requisitos para ser empresário no Brasil, pela teoria da empresa, que dá destaque à organização, está no artigo 966. É o profissional que busca o lucro e que tem organização. Em outras palavras, é aquele que articula, que coordena os fatores de produção. Capital, mão de obra, matéria-prima e tecnologia. Pronto, matou quem é empresário no Brasil. 3 requisitos. Juntos aí, Júlia? Juntos aí, Júlio? Juntos aí, Tiago? Juntos aí, Rebeca? Luca? Deixa eu te perguntar uma coisa, senhor e senhora.
Você está vendo aqui registro na junta comercial? Para caracterização do empresário? Você está vendo aqui registro na junta comercial? É o que a OAB vai perguntar para você. Escreve aí no seu caderno aí. Prova. Registro na junta comercial é requisito para ser empresário. Falso ou verdadeiro? Olha para mim, por favor. Pode olhar para o quadro também. Registro na junta comercial é requisito para ser empresário. Falso ou verdadeiro? Falso. Por quê? Porque não está aqui descrito no artigo 966 do Código Civil. Professor, se não está descrito no artigo 966 do Código Civil, eu não posso caracterizá-lo aí, então, como empresário. Não. Então, o que o registro é? Registro é mera condição de regularidade. Repito. Registro do empresário na junta comercial é mera condição de regularidade. Isso cai na sua prova. Anote, por gentileza. Prova. Boa noite, Tatiana. Seja bem-vinda. Registro na junta comercial é mera condição de regularidade e não requisitos para ser empresário. Juntos, turma? Beleza? Muito bem, muito bem. Deixa eu apagar isso aí, então. Ótimo. Vem comigo aqui. Então, se empresário no Brasil é aquele que articula os fatores de produção, o capital, a mão de obra, matéria-prima ou insumos e tecnologia, esse profissional que busca o lucro e que tem organização empresarial é gênero. Por isso que nós chamamos ele de empresário. É gênero que comporta 3 espécies. 3 espécies. Vem comigo aqui, turma. Primeira espécie de empresário, aquele que odeia sócio. Breno Matheus, boa noite, seja bem-vindo. Primeira espécie de empresário, aquele que odeia sócio. Quem é o empresário que odeia sócio? Empresário individual. Vem comigo aqui, turma. Empresário individual. Vem comigo aqui. Empresário individual. Primeira espécie de empresário, empresário individual. É aquele que odeia sócio. Antônio Júnior, boa noite, seja bem-vindo. Muito bem. Segunda espécie de empresário, sociedade empresária. Sociedade empresária. Juntos aqui, turma? Empresário individual, sociedade empresária, como espécies de empresário. Aqui são os requisitos para ser empresário. Profissionalismo, busca o lucro e organização empresarial. E quais são as espécies de empresário no Brasil? Empresário individual, sociedade empresária e este aqui, que eu vou fazer um suspense no primeiro momento, porque eu quero a participação de vocês. Professor, quem é o empresário individual? É aquele que odeia sócio. Evidentemente que no decorrer dos nossos encontros eu vou te descrever o que é o conceito técnico de empresário individual. Mas eu posso te falar que é a pessoa natural, que articula os fatores de produção e que odeia sócio, quer lucrar sozinha. Vantagem, não tem sócio. Quem é casado aqui, quem tem sociedade, sabe o tanto que é difícil as diversidades da personalidade. Então, tem muita gente que não tem paciência e prefere trabalhar sozinho. Se a pessoa não tem paciência para trabalhar com outras pessoas, empresário individual. Só que tem uma desvantagem. A vantagem aí, não precisa de sócio. Mas qual que é a desvantagem? Escuta esta aqui, Melk. Escuta essa aqui, Maria Alice, por favor. Por favor, Daniele, Driele, Janaína, Antônio, Júlio, escute-me. Qual que é o problema de ser empresário individual? Que na busca do lucro, no exercício da atividade econômica, se der problema, se der pau, se não conseguir cumprir com as suas obrigações, o credor pode executar o empresário individual na sua totalidade. Ou seja, o empresário individual responde de forma universal com o seu patrimônio. A responsabilidade é ilimitada. Empresário individual responde com o seu patrimônio pessoal. Porque em termos de responsabilização, vem comigo aqui, turma. A responsabilidade aqui, turma. Responsabilidade
responsabilidade. Qual é a responsabilidade deste cara ou desta cara que eu dei a sócio? Ela é, ó, vem comigo aqui, turma. É brega, mas você memoriza. Ó o Tai Chi Chuan, ó. Aum, aum. Ela é ilimitada, ele responde com patrimônio pessoal. É uma furada. Responsabilidade ilimitada. Uau, é direito empresarial para a OAB. Ânimo, turma. Vamos lá. Estamos falando aí de teorias do direito empresarial. Falamos da evolução do direito empresarial no tempo com 3 teorias, que é a teoria atual, a teoria da empresa. A teoria da empresa vai falar que empresário no Brasil é o profissionalismo, profissional que busca o lucro e tem organização empresarial. Essa palavra é fundamental para nós aqui, turma, organização empresarial. Professor, como é que eu memorizo isso? Escuta essa aqui, Pedro. É simples, o empresário é aquele que organiza os 4 fatores de produção. Bacana. Então, este cara que trabalha com profissionalismo todo dia, com habitualidade, continuidade, não eventualidade, que busca o lucro, não trabalha de graça, que não é desorganizado, tem organização empresarial, é gênero que comporta 3 espécies. Primeira dela, o que detesta sócio. Só que a responsabilidade é o quê? Ilimitada. Em outras palavras, responde com patrimônio pessoal. Responde com patrimônio pessoal. Também nós temos aqui a galera que é carente. Agostinho, boa noite, seja bem-vindo. A galera que é carente, aquela pessoa física que não dá conta de trabalhar sozinho. Eu não dou conta. É sério, Bárbara. É sério, Agostinho. Eu não dou conta de trabalhar sozinho. Primeiro que tem muita coisa como professor. E segundo, eu preciso de sócio. Então, eu, pessoa natural, me alio com a senhora Bárbara, me alio com o Agostinho, com o Júlio, e vamos montar, Iranildo, uma sociedade. Se esta sociedade, união de várias pessoas naturais, trabalha com profissionalismo, busca o lucro e tem organização empresarial, que sociedade que é essa? Sociedade empresária. Esta sociedade empresária aqui também é gênero que comporta algumas espécies. No primeiro momento, eu vou destacar 2. 2 para não assustar o freguês. Para não te assustar, é 2. Sociedade de responsabilidade por cotas limitada, que nós chamamos de LTDA. E a toda poderosa, famosa dos filmes, SA. SA. Então, se nós temos empresário individual lá em cima e sociedade empresária ali embaixo, quem que está no meio aqui, professor? Para que eu te responda, eu preciso te falar da responsabilidade desta sociedade empresária. Na sociedade empresária, via de regra, o sócio responde. Qual que é a responsabilidade aqui? É limitada ao valor das suas cotas. Presta atenção, vem comigo. Agostinho, eu vi o seu ventilador aí. Vem comigo aqui, turma. Qual que é a responsabilidade dos sócios aqui na LTDA? Ele responde até o valor das suas cotas. Responde até o valor das suas cotas. Responde até o valor das suas cotas. Por isso que nós chamamos de sócio cotista. Sócio cotista. E aqui? O sócio. Qual é a responsabilidade do sócio? A responsabilidade dos sócios na SA é até o valor das suas ações. Responsabilidade dos sócios na SA até o valor das suas ações. Por isso que nós o chamamos de sócio complete a frase, sócio acionista. Então, a responsabilidade aqui, nesse tipo de empresário, ela é limitada. Limitada às suas cotas, limitada às suas ações. Então, vamos colocar aqui, ó. Qual é a responsabilidade aqui? Via de regra. Via de regra. Tem exceções? Tem. Mas a responsabilidade aqui, turma, responsabilidade. Vocês estão anotando? Todo mundo sai da frente, professor, que eu quero anotar. A responsabilidade aqui é o contrário da limitada. Ela é limitada. Limitada às suas cotas, limitada às suas ações. Então, vamos lá. Responsabilidade limitada. Uau! Vou até sair de cena um pouco para você concentrar no quadro. Vou desligar minha câmera. Concentra, por gentileza, no quadro. Este aqui é o quadro da vitória.
Vitória. Estão conseguindo ver, turma? Ah, eu desliguei a câmera, né, professor? Liga a câmera de novo. Espera um instante. Momento, ó, vou sair de cena. Esse aqui é o quadro da Vitória em Direito Empresarial. O quadro da Vitória em Direito Empresarial nós temos aqui requisitos para ser empresário, com destaque ao requisito da organização empresarial, base da teoria da empresa, teoria da evolução do direito comercial, são 3, teoria das corporações de ofício, teoria dos atos de comércio e teoria da empresa. A teoria da empresa prestigia o quê? Organização. Então, se nós temos esses 3 requisitos, nós temos aqui este dito empresário, que é o sujeito de direito protegido pelo direito empresarial. Cotas ou ações são frações do capital social. O capital social, quando a gente constitui uma sociedade empresária, se for uma sociedade limitada, nós chamamos de cotas. O capital social é dividido em cotas. Se for uma SA, será dividido em ações. Júlia, essa matéria nós vamos falar logo à frente, tá? Fica tranquilo. Muito bem, professor. Então, calma lá. Então, esse empresário tem 3 requisitos e tem 3 espécies. Sim, empresário individual, que é a pessoa natural que organiza, articula os fatores de produção, só que a responsabilidade é ilimitada, certo? Certo. Você tem sociedade empresária. Sociedade empresária é gênero que tem 5 espécies. 5 espécies, da qual nós vamos destacar apenas 2. Apenas duas. LTDA, onde o capital social é dividido em cotas, sócio-cotista, e SA, onde o capital social é dividido em ações, sócio-acionista. Qual que é a responsabilidade aqui, senhoras e senhores? Limitada. Empresário individual, responsabilidade ilimitada. Sociedade empresária, responsabilidade limitada. As suas cotas limitadas, as suas ações. Estamos juntos, turma? Isso aqui é importante para eu falar desse cara aqui, ó. Estamos juntos? O áudio está bacana? Iranildo, Júlia, Breno, Driele, Tatiane, Daniele, obrigado, senhoras, obrigado, senhores. Pedro, bacana. Ó, estamos juntos, professor. Então, agora eu posso te falar da terceira espécie de empresário. Que é um híbrido. A grosso modo, tá? Aulas para frente nós vamos aprofundar o tema, tá? Vem comigo aqui. A grosso modo. Empresário individual é sozinho, mas responde de forma ilimitada. Sociedade empresária responde de forma limitada, mas tem sócio. Aqui é um híbrido. É o empresário individual, só que a responsabilidade dele é o quê? Limitada. De novo. Este cara aqui é o empresário individual, só que não responde de forma ilimitada. Responde de forma limitada. É uma mistura, é um híbrido entre esta figura e esta figura. Nós chamamos, então, de EIRELI. É empresa individual de responsabilidade limitada. Uau! Senhoras e senhores, com muito orgulho passo para vocês as informações introdutórias básicas do direito empresarial para a sua vida prática, para o exame da OAB, para delegado federal. E isso aqui vai te dar a base para desafiar qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa no direito, quando cair o tema direito empresarial, você pode soltar isso aqui. Empresário é gênero que comporta 3 espécies. Empresário tem 3 requisitos. Trabalha com profissionalismo, com habitualidade, continuidade, não eventualidade, não trabalha de graça, ele exerce uma atividade econômica. Professor, traduz para mim, o que é essa atividade econômica? Busca o lucro. Atividade econômica para nós é a busca do lucro. E tem organização. Ele articula os fatores de produção. Organização empresarial. Organização empresarial é essa para quê, professor? Para produção, vem comigo, produção ou
Circulação. Produção ou circulação? Produção de quê, professor? Produção de bens. Ou produção de serviços. Circulação de quê, professor? Circulação de bens ou circulação de serviços? Perceba que pela teoria da empresa, olha que coisa massa, olha que coisa bem organizada dos italianos. Pela teoria da empresa, quem é protegido do direito empresarial? Todo mundo que trabalha com atividade mercantil. Porque o comerciante, o empresário de ontem, o comerciante, o prestador de serviço, o empresário, ele trabalha com o quê? O comércio em geral trabalha com isso aqui. Ou é produção de bens, ou produção de serviço, ou circulação de bens, ou circulação de serviço. Então, pela teoria da empresa, pega quem? Pega praticamente todo mundo do cenário comercial. Então, praticamente todo mundo que trabalha com atividade mercantil é protegido pelo direito empresarial. Logo, pode, tendo os requisitos básicos da lei, pleitear a recuperação? Sim. É o maior benefício de ser empresário no Brasil. Viu, Iranildo? Viu, Tiago? Viu, Júlio? 27 pessoas dentro da sala de aula. Muitíssimo obrigado. Agradeço a presença de todos vocês. E repito, o maior benefício de ser empresário no Brasil, tendo os seus requisitos, claro, aí a matéria de Direito Empresarial 3, falência e recuperação, é que no eventual crise econômico-financeira, pandemia está aí, desequilibrou as finanças aqui do empresário, ele pode pleitear recuperação judicial? Pode. Por quê? Porque ele é protegido do Estado. Isso aqui é privilégio de empresário, turma. Só pode pleitear recuperação quem é empresário. E você pode? E eu posso? Você, civilista, pode? Professor, você pode pedir recuperação judicial? Você quer? Eu quero. Estou com um problema danado na Universidade Católica de Brasília e com o Santander. Nossa, o Santander, então nem se fala. Nem se fala o Santander. Problema econômico danado lá. Posso eu, pessoa física, pleitear recuperação judicial? Eu quero. Posso. Ô, professor Igor. Taeme e Tiago para o senhor, professor Igor. Como assim Taeme e Tiago, né? Os doutrinadores do sertanejo universitário. Você quer recuperação judicial, professor Igor? Quer? Vai ficar querendo, porque não pode não. Recuperação judicial é privilégio para quem? Para o empresário, que é o profissional que busca o lucro e que tem a organização empresarial, que a pessoa pode escolher entre ser empresário individual e IRL ou juntar forças com outras pessoas naturais e constituir uma sociedade empresária. Uau! Muito bem. Então, nós estamos aqui falando do contexto geral da nossa matéria e agora vamos dar continuidade onde nós paramos, né? Falar da teoria da empresa, falando quem é o empresário no Brasil e nós vamos aprofundar o tema. Mas é muito simples. Pergunta da Júlia. Pergunta muito simples. Qual que é a responsabilidade do empresário individual? Turma, senhoras e senhores, qual que é a responsabilidade do empresário individual? Ilimitada. E qual que é a responsabilidade da IRL? É a mesma da sociedade empresária. A responsabilidade da IRL é a mesma da sociedade empresária, ou seja, limitada ao valor do seu capital social. Então, aqui nós temos um híbrido entre o empresário individual e a sociedade empresária. É o empresário individual, mas a responsabilidade deste empresário individual aqui seria limitada ao valor do seu capital social. Não há uma mistura do patrimônio, não há confusão. Não há uma confusão patrimonial como é aqui em cima. Aqui em cima, Júlia, mistura tudo. Se, por exemplo, quero a Maria Alice. Maria Alice é empresária individual. Maria Alice tem um comércio, trabalha com roupas femininas, por exemplo. Então, no uso das suas atribuições como empresária individual,
vendendo roupas femininas, ela conseguiu ganhar um certo dinheiro e resolveu comprar um jet ski e uma Kawasaki Ninja. Mas é dela, não é da atividade econômica. Não é da empresa, é dela. E está trabalhando. Aí vem a pandemia. E vem decreto do governador, isso, aquilo, e obriga Maria Alice, empresária individual, baixar as suas portas. Maria Alice não consegue cumprir com suas obrigações assumidas no mercado. Aí vem o credor, Pedro Henrique, por exemplo, vem o credor, Maria Alice, desculpa, negócio, amizade à parte, você não vai me pagar? Não vou te pagar, então eu vou te executar. E vem executando Maria Alice. O que Pedro Henrique Simões, como credor de Maria Alice, pode arrolar como patrimônio na ação de execução contra Maria Alice? A Kawasaki Ninja dela e o jet ski. Professor, mas é patrimônio dela. Mas esse é o problema do empresário individual. Porque como a responsabilidade é limitada, há uma confusão patrimonial. Em termos de segurança jurídica, qual a segurança jurídica que Maria Alice tem? Nenhuma. É por isso que é uma roubada ser empresário individual. Melhor constituir uma EIRELI. Se você quiser estar sozinho, se você quiser estar sozinha. Eu não dou conta de trabalhar sozinho. Eu prefiro montar o quê? Uma sociedade empresária de responsabilidade por cotas limitada, onde eu, sócio, você, Agostinho, sócio, você, Antônio Júnior, sócio, você, Júlio César, sócio, vai responder pelo valor das suas cotas. E o que passar do valor das suas cotas? Aí é o tema de sociedade empresária, sociedade de responsabilidade por cotas limitada, que nós vamos falar logo mais à frente. Tudo bem, turma? Muito bem. Júlia, fica a critério da pessoa. Fica a critério da pessoa. Eu posso montar um empresário individual, eu posso montar um EIRELI, eu posso juntar com 2 ou mais pessoas, montar uma sociedade empresária. Aí cada caso é um caso e vai depender da animação de cada pessoa. É claro, né, Júlia? Esta aqui é uma aula introdutória. Nós estamos falando em teoria do empresário, as teorias de evolução do direito empresarial, um pouco de requisitos para ser empresário, das espécies de empresário. A nossa futura aula, eu vou aprofundar o tema empresário individual, eu vou aprofundar o tema EIRELI e eu vou aprofundar o tema sociedades empresárias. No primeiro momento, nós estamos o quê? Falando das teorias gerais do direito empresarial, com destaque o quê? Na palavra organização. É mesmo, professor? É. Porque eles podem te confundir, Júlia. Eles podem te confundir, Agostinho. Eles podem te confundir, Maria. Professor, e o MEI? E a EPP? E a ANE? E o microempreendedor individual? E a empresa de pequeno porte? E a microempresa? Olha o tanto de tema que nós temos para falar em direito empresarial. Esse aqui é um voo panorâmico. E agora a gente passa a retomar os nossos estudos de empresário. Com isso, eu pego a tela. Vamos aqui, então, vou desconectar minha câmera e vamos para o slide retomar onde nós paramos na aula passada. Vamos lá. Então, nós estamos estudando agora a figura do empresário. Lembre-se que empresário é gênero que comporta 3 espécies. No momento oportuno, nós vamos estudar todas. Por enquanto, vamos voltar à parte aqui da teoria do empresário, certo? Se o melhor Agostinho, se nós temos bala na agulha, se nós temos capital para montar uma sociedade anônima, aí sim nós vamos montar uma sociedade anônima. Tudo vai depender do porte aí, do capital aportado pelos sócios ou até mesmo pela pessoa física que articula os 4 fatores de produção. Bacana, isso mesmo. Vamos lá no slide, turma, por favor. Vocês estão conseguindo ver, turma, no slide, por favor? Está escrito assim, o empresário. Daniele, Janaína, Júlia. Janaína, se você não está conseguindo ver o compartilhamento de tela, eu sugiro que você desconecte e conecte novamente. Ou aperte um F5, tá bom? Breno, sim. Brielle, sim. Então, vamos voltar para a teoria aqui. Já sei que empresário é gênero que comporta 3 espécies, que é o empresário individual, que é a EIRELI, que é a sociedade empresária. Já sei que empresário no Brasil, para ter essa característica, tem que ter 3 requisitos: profissionalismo, exercer uma atividade econômica, buscar o lucro e ter organização empresarial. Articulação dos 4 fatores de produção. Certo? Então vamos lá. Vamos dando continuidade aqui. Empresário.
A teoria adotada pelo Código Civil é a teoria da empresa. Vai caracterizar empresário no artigo 966 do Código Civil. Vou aplicar para quem? Eu vou aplicar tanto para a pessoa natural como para a pessoa jurídica. Eu vou aplicar tanto para o empresário individual, como para a EIRELI, como para a sociedade empresária. Esses são os empresários no Brasil. Então, seguindo aqui o artigo 966 do Código Civil, é o que eu coloquei no quadro bem detalhado para você. Ó. Quem é o empresário no Brasil? Considera-se empresário quem? Ó, grifo, profissionalmente. Exerce profissionalmente o quê? Uma atividade econômica, mas não é qualquer tipo de atividade econômica organizada. Ó, vem comigo aqui. Organizada. Eu quero, por favor, que você destaque no seu Código Civil estas 3 palavras: Janaína, Breno, Driele, Tiago, Antônio, Iranildo, Bárbara, Júlio, até o Ira. Essas 3 palavras. Por quê? Porque essas 3 palavras são os requisitos para ser empresário no Brasil. Você está vendo registro na junta comercial aí, no artigo 966 do Código Civil? Não, professor, não estou vendo. Por que eu não estou vendo? Porque não é requisito para ser empresário. Registro na junta comercial. Ó, Cam, vem comigo, Cam, olha para mim, por favor, deixa eu olhar para você. Registro na junta comercial é mera condição de regularidade. Repito, registro na junta comercial não é requisito para ser empresário. É mera condição de regularidade do empresário, certo? Professor, você está repetindo isso tantas vezes, por quê? Porque isso despenca na sua prova. E tomara que caia, professor, que se cair eu vou gabaritar. Se cair, eu vou gabaritar. Muito bem. Então, na aula passada, começamos a abordar aqui o profissionalismo, atividade econômica, organização empresarial. Eu vou seguindo aqui, tá? Falamos aqui da questão de ser profissional, de buscar o lucro e paramos na organização empresarial. Paramos na organização empresarial. Olhe, por gentileza, no slide. Vai falar da teoria da empresa, que organização é o quê? Olha, toma indispensável. Grifo. Organização empresarial é indispensável. O direito vai tutelar, o direito vai proteger. O direito vai proteger aquela pessoa física ou aquela pessoa jurídica que organiza os fatores de produção. Aquela pessoa física ou aquela pessoa jurídica que organiza os fatores de produção é a pessoa que é tutelada pelo direito empresarial. Juntos, senhoras e senhores? Então, para nós, pela teoria da empresa, organização é indispensável. Sigo. Professor, o que significa essa chamada organização empresarial? Quem não estava presente em sala de aula, na semana passada, eu vou retransmitir o que nós copiamos. Nós copiamos isso aí no caderninho, tá, turma? Mas tem algumas pessoas que não estavam presentes aqui dentro da sala de aula. Eu vou, por favor, pedir licença aos que estavam presentes, para que eu possa transmiti-lo para eles, tá? Ó. Professor, o que é organização empresarial? Então, eu pedi para os coleguinhas, os alunos que estavam na aula da semana passada, copiar essa escrita aí. Você que está tendo aula hoje, professor, eu peguei o bonde andando, mas eu estou aqui firme no meu propósito, quero sim acompanhar as aulas de Direito Empresarial, porque eu quero fechar a prova da OAB, primeira fase. Se brincar, eu quero fazer Direito Empresarial na segunda. Eu quero trabalhar como advogado, atendendo o empresário. Para isso, eu preciso também estudar Direito do Trabalho, Direito Tributário. Professor, eu quero prestar para delegado federal. Então, você está no lugar certo. No lugar certo e na hora certa. Irmão e irmã. Então, vem comigo, por favor. Haverá organização empresarial quando a atividade fim for exercida com a colaboração de terceiros. Não haverá organização empresarial quando a atividade fim depender exclusivamente do exercício da pessoa natural ou da figura dos sócios em sociedade. Todo mundo junto? Para que a gente possa seguir aqui a caminhada?
Diz que sim, por favor. Gabriele, Breno, Tiago. Beleza, então vamos lá. Então, é isso, professor? A dita organização empresarial? Professor, você pode explicar um pouco mais? Você posso. Vem comigo aqui, Tom. Vem comigo aqui. O que significa esses dois parágrafos que eu copiei e colei aí no chat? Olha, a organização ocorre quando a atividade fim ela é exercida com a ajuda de terceiros. Com a ajuda de terceiros. Quando a gente tem a colaboração de terceiros na atividade fim, então nós temos organização empresarial, que é fundamental para nós aqui. E se não tiver terceiro trabalhando na atividade fim? Não, então nós não temos organização empresarial. E se não tem organização empresarial, podemos falar, corta para mim, podemos falar então em empresário? Se faltar organização empresarial, podemos falar em empresário? Tem que apagar esse quadro. Se faltar organização empresarial, turma, falta um dos requisitos, corta para mim, antes de eu apagar o quadro, ligue a cam para mim, por favor, vamos lá. Ó, vem comigo. Ó, deixa eu apagar essa parte aqui. Estamos falando de requisitos para ser empresário. Para ser empresário no Brasil tem que ter aqueles 3 requisitos lá. Certo? Certo, professor. E se faltar um desses 3 requisitos, então não há o que se falar em empresário. Se não é empresário, é regido por qual direito? É isso mesmo que você está pensando, senhor. É isso mesmo que você está pensando, senhora. Se não for empresário, é regido pelo direito civil, o mesmo que você é regido, o mesmo que eu sou regido. Aí eu te pergunto, pode pleitear a recuperação judicial? É a pergunta que eles vão te fazer na sua prova. É a pergunta que eles vão te fazer na sua prova. Eles vão montar um probleminha, ó. Eles vão montar um probleminha. Vão colocar algumas figuras aqui de requisitos para ser empresário e vai te perguntar, pode entrar com recuperação? Se você bater o olho, ver que tem os 3 requisitos aqui, fala, então é empresário, então pode entrar com recuperação. E se furar um desses 3 aqui, turma? Se furar, por exemplo, organização. Dá para falar que é empresário? Não dá. Por quê? Porque tem que ser os 3 requisitos cumulativos. Se furar a organização, que é isso aqui que eles vão te perguntar na sua prova, se furar a organização, não é mais empresário. Pode ser qualquer coisa, menos empresário. E eles vão te perguntar justamente os fatores de produção. Eles vão colocar um probleminha lá, organização empresarial, 4 fatores de produção, vai colocar um desses fatores que vai estar faltando. Se estiver faltando, não tem organização empresarial. Se não tem organização empresarial, não é empresário. Logo, pode pleitear a recuperação judicial? Não, tal qual a mim. Que estou louquinho para entrar com a recuperação lá no Santander, mas eu não sou empresário, então eu estou ferrado. Deixa eu apagar isso aqui, então, para a gente voltar para a nossa teoria. Que bacana, professor. Então, a teoria da empresa é a terceira teoria na evolução do direito empresarial? Sim, você tem a teoria das corporações de ofício, Idade Média, você tem Idade Moderna, teoria dos atos de comércio, e agora, com o advento do Código Civil de 2002, nós temos a teoria da empresa, que nós inspiramos nos italianos. Com o advento do Código Civil de 2002, então, para ser empresário no Brasil, é o artigo 966 do Código Civil que dá destaque aí no requisito organização. Juntos, senhoras e senhores? Hilda, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigado, Júlia. Danildo, obrigado. Professor, então, esses 2 parágrafos que foram transcritos aqui. Obrigado, Rafaela Rodrigues, seja bem-vinda. Então, diz respeito à organização. Exatamente. Então, se for a organização, então, olha a pergunta que eles podem te fazer. E quando a atividade fim não tem a ajuda de terceiros? Ora, se não tem trabalhadores subordinados lá, por exemplo, empregado, se não tem empregado lá, então não tem organização empresarial. Vou até grifar, ó, não temos organização empresarial. Eu vou até trocar a cor disso aqui. Professor, não tem
terceiros na atividade fim da empresa. Não tem? Então furou a organização empresarial. E se furou a organização empresarial, não é empresário. Logo, pode pleitear recuperação? Pode não. Entendi, professor. Então, para ser empresário, tem que contratar trabalhador subordinado. A grosso modo é isso. Para ser empresário, seja pessoa física ou pessoa jurídica, tem que ter trabalhador subordinado lá. Tem, pelo menos um, que é o caso do MEI, microempreendedor individual. Quem é o MEI, professor? A grosso modo, o MEI, microempreendedor individual, é o empresário individual júnior. Para você tentar entender. O microempreendedor individual é o empresário individual júnior. Ele tem que ter pelo menos um funcionário subordinado lá. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Por quê? Porque se ele não tiver ao menos um trabalhador subordinado lá, fura o requisito da organização. E se furar o requisito da organização, repito, não é empresário. Professor, então é o quê? Qualquer coisa menos empresário. Se não é empresário, pode pleitear a recuperação judicial? Não pode. É o que mais cai no seu exame. Professor, mas é relativamente fácil. Irmão. Vem comigo aqui. Agostinho, Antônio, Bárbara, Breno, Carlos, Daniele, Driele, Hilda, Iranildo, Janaína, Jéssica, Júlia, Júlio, Cauane, Laércio, Luca, Leandra, Maria Alice, Milena, Pedro, Rafael. O trem multiplicou aqui, o milagre da multiplicação na sala de aula. Sueli, Tatiane, Thiago, até o Ira. Direito empresarial é muito tranquilo. Deixa eu te falar, não cai jurisprudência na primeira fase, é uma matéria sua aliada na primeira fase da prova da ordem. Por isso que aqui no IES nós somos 5 em 5, porque você faz o que você tem que fazer como estudante daí acadêmico, nós professores fazendo o nosso trabalho aqui, te dando norte, e vamos que vamos, 5 em 5, 5 em 5, mas fechamos prova de direito empresarial. Eu lamento dizer que em processo civil não é o mesmo rendimento. Em direito civil também não é o mesmo rendimento, mas a coordenação está trabalhando para isso, tá? Mas vamos voltar para o direito empresarial. Mas o empresarial não, é o contrário, nós somos 5 em 5. Por quê? Porque nós temos um excelente programa de estudo aqui. Beleza? Muito bem, professor, então, atenção. Vem comigo no slide, eu não vou desconectar a câmera aqui. Atenção. Vou ligar o compartilhamento de tela. Vamos lá então, professor. O que você quer chamar a atenção aqui? Na verdade, não sou eu, é Fábio Leoa Coelho. Estão conseguindo ver o compartilhamento de tela? Senhoras e senhores, por favor. Hilda, Driele, Daniele, Tatiane. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, seu feedback é muito importante para nós, ainda mais nessa época de adaptação de ferramentas. Júlio, obrigado. Rafaela, Rodrigues, obrigado. Atenção, momento importante do conceito. É necessário diferenciarmos empresário individual de sociedade empresária. Se você diferenciar empresário individual de sociedade empresária, a EIRELI fica muito fácil de trabalhar depois. Juntos, turma. Quem é o empresário individual? É a pessoa que odeia sócio, mas é a pessoa natural. Vou até grifar. Pessoa natural. Turma, é pessoa física. É pessoa física. Que sozinha, individualmente, sem sócio. Individualmente, sem sócio. Ou seja, sem a ajuda, sem a colaboração de ninguém, organiza uma atividade empresarial. Organiza uma atividade empresarial, inclusive quem? Os trabalhadores subordinados. Então, presta atenção. Empresário individual, apesar de ele não estar com sócio, mas ele organiza os trabalhadores subordinados? Sim, ele tem que ter pelo menos um trabalhador subordinado lá, senão fura o requisito da organização. Juntos conosco aqui? Então, quem é um empresário individual? Empresário individual é a pessoa natural que odeia sócio, que tem responsabilidade ilimitada, que sozinho, sem sócio, organiza os 4 fatores de produção, inclusive pegando no pé dos trabalhadores subordinados. Isso! Este é o empresário individual no Brasil. E eu preciso de diferenciar empresário individual de sociedade empresária. Juntos? Então, o tema aqui é empresário individual
diferenciação entre ele e a sociedade empresária, porque quando nós diferenciarmos o empresário individual da sociedade empresária, fica muito fácil falar da IEL. Tudo bem, senhoras e senhores? Tudo bem, então sigo. Dê uma olhada, por gentileza, nesse slide, vou até desconectar minha câmera. 18 horas e 44 minutos, por favor, olhe atentamente para a imagem. Será que essa imagem te dá um pouco de fome? E esta aqui, senhoras e senhores? Conta para mim, Cauane, Milena, Leandra, Luca, Tiago, Tatiane, Sueli, Rafaela. Essa imagem te causa desejo? Vixe! Hilda, vixe! Daniela, não, do contra. Daniela, se eu colocar aqui, então, McDonald's é melhor. Nossa! Assim você me mata. Tiffany, boa noite, seja bem-vinda. Lembre-se, empresário é um ser sensual. Mexe com os desejos do consumidor, tá? Muito bem. Então, olha aqui. Então, se a pessoa natural quer montar uma churrascaria, o que que ela vai fazer? Ela dá conta, a pessoa natural, o empresário individual, a pessoa natural que quer montar uma churrascaria, ela dá conta de organizar os fatores de produção sozinha? Voltando, deu uma ligeira queda. Voltou aí, senhoras e senhores, por favor. Bárbara, Riel. Professor Igor, consegue nos ouvir?
Tivemos uma ligeira queda, reestabelecendo. Professor Igor, você consegue nos ouvir? Consigo restabelecer a internet agora aqui. Ok, professor, tudo bem. Agradeço, muito obrigado. Senhoras e senhores, vamos ver. Aê, muito bem. Excelente. Professor, de que nós estávamos falando mesmo? Montando uma churrascaria, obrigado, Júlio. Montando uma churrascaria, a pessoa natural, aquela que odeia sócio, que tem responsabilidade limitada, ela consegue sozinha articular os fatores de produção? Conseguiria o empresário individual, a pessoa natural, sozinha, manobrar o veículo, assar a carne, servir os clientes, receber o dinheiro no caixa, dar conta, turma, sozinha? O que você acha, Antônio? O que você acha, Agostinho, Breno? Não dá, né, Daniel? Professor, só se contrariar a lei da física. Não dá. Por que não dá? Porque ela precisa da colaboração de terceiros. Uma churrascaria, por exemplo, a atividade fim exige a colaboração de terceiros. Júlia, Jéssica, juntos, turma? Ah, então tá, professor. Então, esta pessoa natural que deseja montar uma churrascaria vai ter que contratar quem, turma? Quem que ela vai ter que contratar? A churrascaria lá. Colaboradores. Quais as espécies de colaboradores? Imagina lá a churrascaria. Quem que você, Augustinho, que vai montar, vai ter que comprar? Vai ter que adquirir e vai ter que contratar quem? Manobrista. Certo? Mas vamos lá. Quem são? Isso. Um churrasqueiro, de preferência com bombacha gaúcho, um gerente, assador, motor e muito garçom. Isso mesmo, senhoras e senhores. Não dá, turma. Volta aqui para mim, Acan. Não dá. A atividade fim de uma churrascaria não dá para ser exercida exclusivamente pela pessoa natural. Ela tem que contratar trabalhadores, subordinados, colaboradores. É da essência dessa atividade. Então, quando o Agostinho, por exemplo, vai lá montar churrascaria, contrata caixa, contrata garçom, contrata segurança, contrata cozinheiro, o que ele está fazendo? Ele está organizando os fatores de produção, inclusive os colaboradores. Neste caso, haverá organização empresarial, porque ele, Agostinho, sozinho, sem sócio, contratou e está fazendo a gerência desse mundaréu de pessoas. Juntos? Então, ele sim é empresário individual. Ele, pessoa natural, sozinha, sem sócio, organiza os fatores de produção, organiza, articula a mão de obra que vai colaborar para a atividade fim dessa churrascaria. Certo? Esse, então, é o empresário individual. Quem é o empresário individual mesmo, turma? É a pessoa que sozinha organiza aqueles que vão realizar a atividade fim da empresa. Mas temos outra possibilidade também. Igual eu, no meu caso, eu não dou conta de trabalhar sozinho. Eu preciso chegar para o Agostinho. Agostinho, estou querendo montar um estabelecimento aí, estou querendo empreender. Ou chego para o Júlio César, ou os três, Júlio César e Agostinho. Agostinho, você que está sobrando dinheiro e investe na Bolsa de Valores? Júlio César, você que é uma pessoa empreendedora, vamos montar um negócio, próprio negócio, nós precisamos empreender, vamos? Então, há uma outra possibilidade. Olha lá, você quer ser meu sócio, Agostinho? Você quer ser meu sócio, Iranildo, Júlio César? Bora lá empreender, vamos lá. Então, nós vamos o quê? Juntar as pessoas naturais, né? O Antônio, o Breno, o Agostinho, todos nós dessa sala aqui, a Bárbara, a Daniela, a Adriela, a Janaína, a Jéssica, a Júlia, a Cauane, o Laércio, junta todo mundo aqui e vamos montar uma sociedade empresária. Vamos montar uma pessoa jurídica. E se trabalha esta pessoa jurídica com profissionalismo, busca o lucro e tem organização empresarial, nós temos então aí vem comigo, turma, uma sociedade empresária. Vamos montar aqui, sabe o quê? Iranildo, Hilda, Laércio, vamos montar um bar. Tem até o nome dele já. Bar Inimigos da OAB. Cada um de nós vai juntar o capital, vai investir aí uma grana e vamos montar um bar. Inimigos da OAB. É uma pessoa jurídica, cheia de sócios, nós todos somos sócios aqui, tem álcool. Oh, meu Deus. É uma pessoa jurídica
com esse monte de sócios que trabalha com profissionalismo, habitualidade, continuidade, não eventualidade, que busca o lucro, claro, professor, nós não vamos trabalhar de graça, claro, que busca o lucro e que tem organização empresarial. Ou seja, o bar Inimigos da OAB vai articular os 4 fatores de produção, que é o capital, a mão de obra, os trabalhadores, garçons, churrasqueiro, tudo isso que vocês falaram para mim. O capital, a mão de obra, matéria-prima e tecnologia. Então, nós seremos uma sociedade empresária. Exatamente. Então, o artigo 966 do Código Civil, eu vou aplicar tanto para a pessoa natural sozinha, Agostinho montando a sua churrascaria, como para a união de pessoas naturais aqui, para dar vida a uma pessoa jurídica. Nós todos aqui, Júlia, Júlio, Cauane, Laércio, Leandra, Maria Alice, Milena, todos nós aqui, junta as pessoas naturais e dá vida a uma pessoa jurídica que nós vamos chamar de Bar Inimigos da Prova da OAB, que é uma sociedade empresária. Então, nós temos aí essas 2 possibilidades. E quando não tem organização? E quando fura organização empresarial? E quando não temos a organização empresarial? Primeiramente, não é empresário. Quando não tem organização empresarial, lembre-se, é requisito para ser empresário organização empresarial. Se não tem organização empresarial, não é empresário. A pergunta é, pode pleitear recuperação judicial? É o que eles vão te perguntar na prova da ordem. É o que eles vão te perguntar lá na sua entrevista de emprego para aquele grande escritório. É o que eles vão te perguntar lá na prova de tribuna do Ministério Público ou na prova aberta da magistratura. Vamos colocar um caso prático lá e vão te perguntar, dá para pleitear recuperação judicial? Aí você tem que montar a teoria da empresa na sua cabeça, juntamente com o artigo 966, aplicado para a pessoa natural ou aplicado para vários sócios, se tem os requisitos para ser empresário. Se tem requisito para ser empresário, pode pleitear recuperação judicial. Se furar um dos requisitos, principalmente organização empresarial, então não é empresário, é o quê? Qualquer coisa menos empresário. Ou seja, não vai poder pleitear recuperação judicial. Juntos, senhoras e senhores? Então vamos aqui para a gente encerrar esta passagem de hoje. Quando não temos organização empresarial, olha aqui, turma, vou grifar para você, não temos nem a figura do empresário, individual no caso, nem a figura da sociedade empresária. Por quê? Porque furou um dos requisitos para ser empresário. E furando um dos requisitos para ser empresário, não há o que se falar empresário, não é protegido, não é regido por esse ramo autônomo do direito, dito direito empresarial, logo não poderá pleitear recuperação judicial. Lembre-se, recuperação judicial é uma legislação especial, corta para mim aqui, turma, para a gente encerrar aqui, matéria de direito empresarial 3, recuperação judicial está na lei 11.101 de 2005, que vai tratar da morte do empresário, da falência, a grosso modo, claro, né? Da falência, e vai tratar da recuperação. A falência para nós aqui é a morte, o encerramento das atividades do empresário, e a recuperação. Não morreu, mas está quase lá. A recuperação para nós vai ser o que, turma? A UTI. Segundo a legislação de falência 11.101 de 2005, a empresa possui função social. Por quê? Porque a empresa agrega várias vantagens para o Brasil. Empresa contrata trabalhadores, empresa arrecada tributo, empresa aquece a economia. Então, empresa cumpre uma função social. Como ela cumpre uma função social? Quando ela estiver passando por crise econômico-financeira, nós não devemos quebrá-la no primeiro momento. No primeiro momento, não, nós devemos o quê? Buscar a sua preservação. Então, nós temos essas 2 principologias básicas da lei de falência. A empresa cumpre uma função social. Anote, turma, isso aqui é importantíssimo para você. A empresa cumpre uma função social.
Logo, ela deve ser preservada e não quebrada. Princípio da preservação. Princípios básicos da lei de falência que você encontra no artigo 47. 47 da lei de falência 11.101 de 2005. É o maior benefício de ser empresário no Brasil. Passando ele por crise econômico-financeira, ele pode pleitear a recuperação. Isso é privilégio para empresário. Quem é regido pelo direito civil não pode pleitear recuperação. E para você que quer advogar, é o maior peixe que você pode vender para o seu cliente empresário. O senhor sabia, seu empresário, se o senhor estiver passando por crise econômico-financeira, na eventualidade de balançar a estrutura da sua empresa, o senhor pode pleitear a recuperação? Sabia disso? Provavelmente ele não vai saber. Ele sabe e tem noção de falência, mas não tem noção disso aqui. É a hora de você brilhar no cenário como advogado, Senhoras e senhores, 19 horas em Brasília. Agradeço a participação de todos e conto com vocês na próxima aula da semana que vem, no mesmo horário, para a gente dar continuidade na nossa matéria. Muitíssimo obrigado em nome da coordenação do curso de Direito. Excelente sexta-feira para vocês. Resto de noite, um ótimo final de semana. Até a próxima oportunidade. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Breno. Obrigado, Júlio.